estudantes da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e esta é mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje faremos uma retomada da chamada teoria do conhecimento. Vamos abordar algumas das principais correntes da teoria do conhecimento, o racionalismo, o empirismo e o criticismo. Vamos lá? Começando aqui então com os nossos objetivos. Na aula de hoje vamos retomar teorias epistemológicas fundamentais na história da filosofia, o racionalismo, o empirismo e o criticismo. Então vamos relembrar essas correntes epistemológicas e também entender, relembrar alguns dos principais filósofos que abordam essas correntes. Vamos lá? Então, primeiro, começando com uma reflexão. O que podemos conhecer? Qual é a origem do nosso conhecimento? Existe verdade? Se existe, é possível alcançá-la? Será que é possível ao ser humano conhecer tudo? Você acha que pode saber de todas as coisas? Será que existe um conhecimento certo e verdadeiro universalmente ou não? O que você pensa a respeito? Questões como estas estão inseridas num debate filosófico sobre o processo cognitivo, ou seja, sobre o nosso processo de conhecimento. A epistemologia, ou teoria do conhecimento, é uma área da filosofia em que há a investigação sobre a natureza, as etapas e os limites do conhecimento humano. Então, todas as correntes filosóficas que abordam a epistemologia estão, na verdade, preocupadas em compreender o conhecimento, a fonte, a origem do conhecimento humano. E, dentre as principais, nós temos o racionalismo, o empirismo e o criticismo. Vamos relembrar melhor cada uma destas correntes. Primeiro, precisamos nos lembrar que todas essas correntes acabaram se estabelecendo a partir do período compreendido como a modernidade. Na modernidade, nós temos um momento aí importante da história mundial que está entre o Renascimento e o Iluminismo. Então, todo esse período que compreende o final do Renascimento até o Iluminismo é chamado modernidade. E algumas das principais características do período moderno são o antropocentrismo, ou seja, a valorização do homem, do ser humano como centro do seu próprio conhecimento, o cientificismo, a valorização da ciência, do conhecimento científico e também a separação entre filosofia e ciência, que passam a ser compreendidas como conhecimentos autônomos, a defesa do poder da razão em detrimento da religião e as críticas ao absolutismo e à igreja. Então, temos que nos lembrar que este é o momento em que o ser humano está sendo muito valorizado, depois de séculos de história, na qual nós tivemos aí um período de certa nebulosidade, conhecido como a Idade Média, né? Então, a religião sendo colocada à frente do próprio conhecimento humano. Na modernidade, nós temos a inversão disso e a afirmação do ser humano como necessário e como aquele que vai dar partida ao seu próprio conhecimento. Vamos investigar então o que é o racionalismo. Dentre as correntes epistemológicas relativas ao conhecimento, o racionalismo é uma das que mais se destaca. Racionalismo é uma corrente epistemológica que enfatiza o papel da razão no processo do conhecimento. Neste sentido, para os filósofos racionalistas, as ideias são mais importantes do que as experiências empíricas. O próprio nome já diz, racionalismo, valorização da razão, da racionalidade
humana. Aqui nós temos alguns filósofos desta corrente, tá? Principal deles, René Descartes. Então, René Descartes é o autor da famosa frase penso, logo existo. Então, René Descartes é o precursor e um primeiro filósofo racionalista, compreendido também como pai da modernidade. Mas temos outros como Spinoza e Leibniz, tá? Então, esses são filósofos racionalistas bastante importantes e interessantes. Nas meditações metafísicas, René Descartes elabora alguns argumentos que dão a ele a possibilidade de alcançar uma primeira verdade indubitável. Então, o que o René Descartes faz de mais interessante? Ele vai desconstruir todos os conhecimentos que não são estabelecidos sobre certezas, tá? Então, as opiniões, as falsas verdades baseadas em crenças, em achismos, o René Descartes suspende para chegar a um conhecimento mais verdadeiro. Esse livro, Meditações Metafísicas, é muito importante dentro do pensamento de René Descartes. Por quê? Lá ele vai estabelecer alguns argumentos de desconfiança daquilo que nos parece mais óbvio. Por exemplo, os sentidos. Então, Descartes vai dizer, sabia que os sentidos são errados? Muitas vezes nós acreditamos que aquilo que nós vemos, aquilo que tocamos é verdadeiro, quando pode ser apenas fruto de uma ilusão. Então, ele começa duvidando dos sentidos. Ele vai duvidar também da composição pela imaginação. Por quê? Pela imaginação, podemos achar ou até juntar algumas ideias que não fazem sentido na realidade concreta, que não são verdadeiras, tá? Por exemplo, pela imaginação, eu consigo juntar a imagem de um cavalo com asas e mentalmente pressuponho a ideia de Pégasus. No entanto, eu sei que isso não é verdadeiro, isso é um mito, né? Então, a imaginação também nos leva a grandes erros. O argumento do sonho. Então, pode ser que eu esteja apenas sonhando nesse exato momento, nada disso está acontecendo. Como acreditar, então, nessa realidade? O argumento do Deus enganador ou chamado gênio maligno. A suposição de que pode ser que exista um gênio maligno me fazendo acreditar que o que eu estou vivendo aqui agora é verdadeiro, quando na verdade ele está apenas se divertindo às nossas custas. Esses argumentos todos são muito interessantes e levam René Descartes a alcançar uma primeira verdade indubitável, que é a verdade do próprio pensamento. Cogito ergo sum, penso logo existo. O método aplicado pelo René Descartes é o método da dúvida. Ele duvida de tudo, por isso compreendido como dúvida metódica ou dúvida hiperbólica. Trata-se de um instrumento metodológico adotado por René Descartes como forma de melhor fundamentar o conhecimento. Para Descartes, devemos duvidar de tudo, até mesmo daquilo que parece óbvio, como o que eu vejo, ou se aquilo que eu vivo é verdade ou é um sonho, etc. Todos aqueles argumentos aqui que a gente acabou de comentar, tá? Então, ele aplica este método e, a partir desse método, ele chega à sua primeira conclusão, a uma primeira verdade. Se eu tenho a capacidade de tudo duvidar dos meus sentidos, duvidar da minha imaginação, duvidar se eu estou sonhando ou se eu estou acordado, se existe um gênio maligno me enganando, se eu duvido, isso significa que eu penso. E se eu penso, eu existo. Cogito ergo sum. Então, essa é uma primeira verdade que dá ao René Descartes a possibilidade de construir vários outros conhecimentos seguros, como as verdades da ciência, as verdades matemáticas. Deu para lembrar bem aí a teoria do René Descartes? Então, agora vamos fazer a nossa primeira atividade sobre isso. Vamos lá? Então, aqui nós temos uma citação do René Descartes, ele diz o seguinte:
Era preciso que eu tentasse com seriedade, uma vez em minha vida, livrar-me de todas as opiniões nas quais até aquele momento acreditara e começar tudo novamente a partir dos fundamentos, se pretendesse estabelecer algo sólido e duradouro nas ciências. Uma citação de Meditações Metafísicas. A proposta aqui é a seguinte: explique a importância desta constatação no pensamento de René Descartes. Então, qual é a importância de entender que as coisas que nós acreditamos podem ser falsas? É necessário duvidar, questioná-las. Por que isso é importante dentro do pensamento do René Descartes? Pense um pouquinho, responda aí e a gente deu certo? Conseguiram responder, então, a partir dessa recordação da teoria do René Descartes? Então, qual é a importância de duvidar de todas as coisas? Para o Descartes, era essa a nossa questão, a nossa proposta. Vamos aqui para uma sugestão de resposta. Então, a constatação de que, para estabelecer conhecimentos seguros, era importante livrar-se de suas antigas opiniões, leva o filósofo René Descartes a utilizar o método da dúvida hiperbólica, de acordo com o qual não podemos tomar nenhum conhecimento como certo e seguro sem antes fazer uma investigação rigorosa e atenta sobre este suposto conhecimento. Utilizando este método, Descartes consegue, enfim, alcançar algumas verdades, sendo a primeira delas a verdade do próprio cogito, do próprio pensamento. Se eu duvido, isso significa que eu penso, e se eu penso, eu existo. Então, isso é um pensamento racionalista por excelência, né? Uma teoria filosófica racionalista por excelência. Mas agora vamos entender o que é o empirismo. O empirismo é uma teoria totalmente contrária, oposta ao racionalismo. Por quê? O que afirma o empirismo? Empirismo é uma corrente epistemológica que enfatiza o papel dos sentidos no processo do conhecimento.
Para os filósofos empiristas, a fonte dos nossos conhecimentos não é a razão, mas sim os sentidos. Então aí existe um embate, uma briga mesmo entre racionalistas e empiristas. Racionalistas dando ênfase ao papel da razão no processo do conhecimento como fonte de todo conhecimento seguro, e os empiristas dando ênfase à experiência empírica, à experiência sensível no processo do conhecimento. Por isso, essa imagem aí representando muito bem o papel dos sentidos como fonte segura para o conhecimento. Alguns empiristas importantes aqui são esses sublinhados na imagem para vocês. O John Locke, George Berkeley e David Hume são considerados empiristas britânicos, filósofos essenciais para essa corrente filosófica. Vamos relembrar um pouco a teoria empirista de John Locke. John Locke é um autor bastante importante, principalmente para a filosofia política, mas ele também tem um pensamento bem interessante a respeito do empirismo e do processo do conhecimento. Sua teoria ficou conhecida como teoria da tábula rasa, porque ele afirma que o ser humano é uma tábula rasa. Vamos relembrar e entender melhor essa teoria. John Locke foi um dos principais representantes do empirismo. Locke desenvolveu a teoria da tábula rasa, de acordo com a qual o ser humano nasce raso, vazio, pronto para receber as informações que serão base para o seu entendimento acerca do mundo. Então, de acordo com Locke, não existem ideias inatas, ideias que nascem conosco. Quando nós nascemos, a nossa mente é como uma folha em branco, é isso que ele está chamando de tábula rasa. E nós vamos preenchendo essa folha em branco a partir das nossas experiências, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu experimento do mundo. Isso vai me dando certos conhecimentos sobre este mundo, certo? Então é uma teoria empirista importante. Outro autor interessante é David Hume. David Hume é conhecido como um empirista radical, porque ele se opõe a qualquer concepção ou ideia que explique a realidade além da experiência sensível. Então, David Hume vai negar alguns pressupostos racionais, por exemplo, aqueles princípios que nós estabelecemos em relações de causalidade, relações de causa e efeito. De determinada causa seguirá necessariamente determinado efeito. O Hume vai dizer, não é bem assim, nós pressupomos isso apenas por força do hábito, mas o único conhecimento verdadeiro é possível apenas a partir da experiência imediata concreta do mundo, essa experiência sensível imediata, por isso considerado um empirista radical. Vamos para uma atividade aí comparando racionalismo e empirismo? Então, a proposta é a seguinte: diferencie racionalismo e empirismo. Cite exemplos de teorias racionalistas e empiristas e, em seguida, defenda uma dessas correntes epistemológicas. Agora é com você. Então, você pode até fazer um quadro bacana aí, comparando uma corrente com a outra, tá? Citando teorias importantes dentro dessas áreas. Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem e a gente já
E aí, galera, deu certo? Conseguiram então comparar e diferenciar o empirismo e o racionalismo? Vamos aqui para a nossa sugestão de resposta. Enquanto o racionalismo enfatiza o papel da razão no processo do conhecimento, os filósofos empiristas valorizam mais os sentidos. Um exemplo de filósofo racionalista é René Descartes, que acredita que para ter conhecimentos seguros, devemos duvidar de tudo, até dos sentidos. Como exemplo de filósofo empirista, podemos citar John Locke, a teoria da tábula rasa, essa teoria de acordo com a qual não há conhecimentos inatos, os conhecimentos são construídos a partir das nossas experiências. Certo, agora vocês devem estar pensando, mas professora, eu tenho que defender ou uma teoria ou a outra? Por que eles não entraram num consenso, num acordo entre essas duas teorias do conhecimento? Um filósofo que vai tentar fazer isso é Immanuel Kant. Então, Immanuel Kant é um filósofo importantíssimo dentro da história da filosofia e ele vai tentar justamente uma concepção de consenso entre o racionalismo e o empirismo. Essa posição ficou conhecida como criticismo. Vamos entender melhor o que é o criticismo. Então, o criticismo representa em filosofia a posição metodológica própria de Immanuel Kant. Caracteriza-se por considerar que as análises críticas da possibilidade, da origem, do valor, das leis e dos limites do conhecimento racional constituem-se no ponto de partida da reflexão filosófica. Esse nome criticismo se deve às críticas todas escritas por Immanuel Kant. A crítica da razão pura é a mais importante delas dentro desse debate da epistemologia. Tá? Então ele escreve esse livro, por isso essa concepção do criticismo. O que o Kant vai propor? Então ele propõe que o conhecimento ele passa tanto pelos sentidos como pela razão, tá? Então, conhecemos o mundo a partir da experiência a posteriori, ou seja, aquilo que recebemos de fora, os nossos sentidos nos apresentam, e também aquilo que é a priori, aquilo que é uma necessidade racional. Algumas ideias seriam necessárias à nossa razão, algo que já existe em nós mesmo anteriores a qualquer experiência, ao conhecimento a priorístico. Então, essa é uma concepção bastante inovadora do Kant, porque ele vai pensar justamente que a nossa razão, ela tem sim alguns limites. Então, nem tudo a razão consegue conhecer. Porém, os sentidos eles servem como um instrumento bastante importante neste processo do conhecimento. Interessante, né? Então, vamos agora para a nossa revisão, tá? Revisão da revisão, né? Nesta aula, retomamos algumas posições acerca do debate filosófico sobre o conhecimento humano, suas possibilidades e também os seus limites. Relembramos as diferenças entre racionalismo e empirismo e a posição de consenso defendida por Immanuel Kant, chamada criticismo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fico por aqui, um abraço para vocês e tchau, tchau!